Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Um excelente domingo para você. Seja um domingo lindo, que o seu time possa vencer. Não dá para todo mundo, né? Porque, enfim, não dá para todo mundo ganhar, porque um joga contra o outro. Mas, enfim, você tem um domingo feliz. Bom, falar de Campeonato Brasileiro, né? Que é o que nos deixa feliz. Bola rolando, falar de futebol, nada de extracampo. Hoje eu vou falar de Palmeiras. Não vou falar de Abel, gente. Eu não aguento mais. Parece que faz para aparecer, que gosta de holofote. É muito chato. Abel Ferreira é muito chato. E o futebol do Palmeiras ontem foi um pouquinho menos chato do que o normal. A grande verdade é que o Palmeiras anulou o São Paulo. E a grande verdade é que o elefante na árvore caiu muito antes do que nós... que nós não. Eu imaginava que iria cair, né? Mas, enfim... a situação do São Paulo ela é muito, muito mais complicada do que a gente imagina. Os muros já amanheceram pichados pedindo a saída de Rui Costa, tal. Não adianta trocar treinador desesperadamente. Bom, a gente vai falar aqui da situação de São Paulo também. Vamos falar de Botafogo. Falar do Botafogo que venceu o Bragantino, do Fluminense que venceu o Atlético Mineiro. Bom, e antes de falar sobre tudo isso, peço a você para se inscrever aqui no Dois Toques. Aqui é papum, pai e bola, sem enrolação, sem objetividade, né? Dois toques, né? Likear. E eu peço a você para dar um toque só no like, né? Porque você der dois toques, aí like e dislike. Aí não, é um toque só, tá certo? E hypar esse vídeo aí pra galera também, que a gente vai falar aqui dessa vitória. Primeiro do Fluminense, né? Uma vitória, assim, dentro dos padrões Palmeiras. O Fluminense jogou como um time que... teve um choque de realidade na quarta-feira, né? Não se vence jogo no Brasileirão no piloto automático, você tem que estar jogando em alta intensidade, você, se não estiver com intensidade, você tem que estar com a atenção o tempo inteiro, não pode relaxar. Relaxou, tomou uma virada improvável do Vasco, né? E agora o Fluminense fez aquele jogo bem Palmeiras, fez um gol no primeiro tempo, com a estreia do Rodrigo Castilho como titular, né? Depois do jogo que ele fez contra o Vasco, eu até achei que seria bem difícil o Castilho ser titular do Fluminense, né? Pela pouca mobilidade. Ele sai da área, tá? Mas não tem qualidade, né? Ele é um jogador de área. E jogava no Lanús, que era um time reativo, né? Bola aérea, é o jogador da bola aérea. Mas ontem foi bem, dando esperanças ao Zubeldia de realmente poder utilizar o Castilho como titular, já que o Fluminense, desde Germancano, não tem um homem-gol, né? O John Kennedy não é um homem-gol, o Everaldo nunca foi um homem-gol, o Castilho é. E ontem fez o gol da vitória. O Atlético Mineiro está tentando ainda se encontrar, né? O Eduardo Domingues chegou há pouco tempo, está tentando encontrar o time ideal. Você imagine, o Martim Anselmi no Botafogo, que já está desde janeiro, não encontrou o time ideal, todo jogo é uma escalação diferente, é uma bagunça. E imagine o Atlético Mineiro do Eduardo Domingues, né? Mas o Brasileirão é esse campeonato em que tem muito time medíocre, e quando eu falo medíocre é na média ali 5, 6, né? Que dá para, no meio do campeonato, você ir organizando e pontuando. Agora, contra os times mais organizados, como Fluminense, Palmeiras, Flamengo, fica mais difícil, né? Bahia, fica mais difícil pontuar realmente, né? Então, o Atlético Mineiro teve uma derrota normal, não acho que o torcedor do Galo imaginava que sairia do Maracanã com uma vitória, né? E o Fluminense teve uma vitória não ao estilo Fluminense, né? Aquela coisa envolvente e tal, foi bem ao estilo Palmeiras. E de repente para o Fluminense pode ser bom, né? Agora assumindo aí a terceira colocação, estava em quinto, assume a terceira colocação, vai dar uma secada, claro, nos rivais Bahia, Flamengo, para terminar a rodada. Está fazendo um excelente Campeonato Brasileiro, essa é que é a verdade. O Fluminense está fazendo um ótimo Campeonato Brasileiro, não vai brigar para ser campeão, não acredito que vá, né? Mas... sim, um dos favoritos, como já era antes do campeonato, a gente falava aqui no Dois Toques, a brigar por vaga em Libertadores, né? E o Atlético Mineiro eu acho que é meio de tabela mesmo, não tem muito para onde correr. Por mais que tenha trazido um treinador muito promissor do futebol argentino. Mas no início da temporada, já o campeonato rolando, sem pré-temporada, né?
Enfim, e o Palmeiras? Palmeiras líder do campeonato, era o jogo da liderança, né? Quem vencesse assumiria naturalmente a liderança. O Palmeiras já era líder, né? Tinha retomado a liderança vencendo o Botafogo no meio de semana por 2-1, com um futebolzinho muito Abel Ferreira, né? Muito diminuto. E ontem dá para dizer que o Palmeiras jogou bem mais bola do que o seu rival e bem mais futebol do que os últimos jogos do Palmeiras, né? Contra o Vasco foi horrível, contra o Mirassol foi fraco, contra o Botafogo foi razoável e ontem foi bom. Ontem o Palmeiras jogou bem. Anulou completamente o São Paulo. O São Paulo não deu um chute a gol até os 40 minutos do segundo tempo. Teve 2 chutes no primeiro tempo, depois, para um time que está perdendo, não conseguiu chutar no gol. Não conseguiu dar trabalho para o Carlos Miguel. Era chuveirinho, era cruzamento, mas nenhuma chance efetiva. Então, o que o Palmeiras tem de bom, que é exatamente esse lado defensivo muito coeso, o Palmeiras exerceu contra o São Paulo. E o Palmeiras, na habilidade do John Arias, na qualidade do John Arias, está voltando a jogar futebol, né? Porque o John Arias tinha sumido no futebol inglês, voltou para o Palmeiras, não tinha feito nada até então. Ele fez um gol contra o Botafogo e agora faz um gol, o gol da vitória num clássico contra o São Paulo. Num gol que foi assim, a assistência do Flaco Lopes é espetacular. Não dá pra chamar de assistência. Dá sim. O cara tá numa ponta de costas, inverte o jogo inteiro pra outra ponta pro John Arias caminhar quase um meio campo inteiro pra fazer um belo gol. O gol da vitória logo com 5 minutos do primeiro tempo. Pra vocês verem como o São Paulo foi muito estéril, né? O Palmeiras teve muitas chances de aumentar o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, administrou um pouco mais e merecidamente é o líder do Campeonato Brasileiro, mesmo sem empolgar, né? Esse é o Palmeiras, é um time para lá de objetivo, né? E mais cedo o Botafogo venceu o Bragantino. O Bragantino já não é mais aquela sensação, né? Eu me lembro que nos primeiros anos do Red Bull era aquela sensação, tal. Não é mais, né? E o Botafogo, por mais que tenha tomado ali um calorzinho, né? O Raul fez pelo menos 5 defesas extraordinárias e o Botafogo conseguiu fazer o dever de casa fora de casa. Vencer um time da qualidade do... Hoje tá cheio de aspas, né? Quando eu falo assim devagarzinho é porque tem umas aspas aí, né? A qualidade do Red Bull Bragantino. E o Botafogo também está precisando de muita qualidade, né? Defensivamente tá uma bagunça, tem um vão entre o ataque e a defesa, parece que o meio campo não existe, o Martin Anselmo não está conseguindo estruturar esse time para confrontos mais complicados, né? E eu acho que no domingo contra o Atlético Paranaense vai ser um confronto bem mais complicado. O Botafogo tem que estar melhor organizado aí, né? Melhor escalado, enfim. Vai ter alguns retornos, vai ter alguns desfalques, mas o Furacão também terá desfalques. Hoje tem rodada de Brasileirão, hoje tem Flamengo e Corinthians, Corinthians e Flamengo, né? Grande clássico brasileiro das maiores torcidas do país. E a gente, claro, vai estar reverberando jogo a jogo aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Falando de Botafogo, né? Ontem o Botafogo deu show, mas não é o Botafogo da Série A. É o Botafogo da Série B, gente. Na estreia da Série B, o Botafogo de Ribeirão Preto, que quase sempre luta para não cair, meteu 4 no Fortaleza. Eu tô achando que o Vojvoda vai ter que voltar pro Lion, porque a coisa lá não tá legal não, hein? Depois a gente faz um vídeo curtinho falando aí dos resultados da Série B e muito mais, hoje ainda aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.